Oi, pessoal! Então, nessa fase, a gente vai estudar o que a gente chama de geometria analítica. Essa geometria baseia-se numa ideia de representar pontos do plano em pares ordenados. Tá, mas qual que é a utilidade dessa representação? Essa representação vai nos permitir tratar algebricamente algumas questões geométricas e, reciprocamente, a gente vai tratar de forma geométrica certas situações algébricas. Então, a gente pode utilizar a álgebra para estudar a geometria. Mas de que forma que a gente vai fazer essa representação? Então, a gente vai instalar um sistema de coordenadas em um plano que consiste em um par de eixos perpendiculares, o eixo OX e o eixo OY. Aqui tem o eixo OY e aqui tem o eixo OX. E esses eixos estão contidos no plano com uma mesma origem, que é o ponto de interseção. Então, isso permite que a gente estabeleça uma correspondência biunívoca entre os pontos do plano e os pares ordenados x, y de números reais. Essa correspondência vai funcionar como uma espécie de GPS, que vai permitir localizar completamente um ponto no plano através de suas coordenadas. Então, a gente tem aqui o ponto com suas coordenadas, que eu estou chamando de x de P, ou seja, x do ponto, e y do ponto P. Então, a gente localiza dessa forma. Aqui a gente tem que é x de P, e aqui a gente tem que é y. Quando eu disse sistema de coordenadas, a gente chama esse sistema de coordenadas de sistema cartesiano ortogonal. Lembrando ainda que o eixo x é chamado de eixo das abscissas, e o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. E vocês também já viram os quadrantes, então é isso que a gente vai falar. A gente vai ter, então, que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Vamos supor também que nesse sistema de coordenadas a gente tem aqui o A e um Bzinho aqui. Se a gente pega um ponto exatamente em cima de A, a gente tem, então, que esse ponto é da forma A, 0. Já que ele está em cima do eixo, a gente tem que a abscissa dele não é 0. Porém, como o ponto não está nem acima nem abaixo do eixo x, digamos assim que ele não tem altura, então nós temos que a ordenada é 0. Se a gente pega um ponto, vamos chamar de ponto Q, aqui no B, então a gente vai ter 0, porque a abscissa dele não tem o que eu chamei ali de altura, que seria agora para os lados, né? Seria para a esquerda ou para a direita, mas a gente tem que a ordenada dele vale B. E aí a gente vai usar tudo isso para continuar nosso estudo. Lembrem-se ainda, gente, que se o ponto está no primeiro quadrante, vamos supor que seja um ponto P, que a entrada é x de P, y de P. Se P pertence ao primeiro quadrante, deixa eu fazer assim, se P pertence ao primeiro quadrante, então x de P é maior do que 0 e y de P é maior do que 0 também. Mas se esse ponto P pertence ao segundo quadrante, então a gente tem que a ordenada dele é positiva, ou seja, o y de P é maior que 0, mas só que a gente tem que o x de P é menor que 0, já que o ponto estaria à esquerda do 0, então aqui é negativo. Agora, no terceiro quadrante, a gente tem, então, se P pertence ao terceiro quadrante, já está à esquerda da origem, e abaixo, indo para o sul da origem também, no eixo Y, né? E por último, a gente tem que, se P pertence ao quarto quadrante, a gente tem que, já que o ponto está à direita aqui do eixo, a gente tem que aqui o x é positivo, porém o y continua para o sul da origem, então aqui vai ser negativo. Então, a gente tem x de P positivo e y de P negativo. Se a gente lembrar lá a definição de bissetriz, a gente tem que bissetriz é o que corta o ângulo ao meio. Aqui a gente vai trabalhar também com bissetriz. A nossa bissetriz é a reta que vai cortar o sistema cartesiano ortogonal ao meio. Eu vou pegar aqui o sistema e vou pegar uma reta que passa exatamente na origem e divide o ângulo ali em 45 graus, já que metade de 90 é 45, então aqui é 45 graus. Se eu pego a bissetriz que passa no primeiro quadris, automaticamente ela passa no terceiro quadrante também, então a gente chama essa bissetriz de B13.
Ainda a gente tem também que se a gente pega um ponto em cima da bissetriz, a gente tem que, por exemplo, a primeira entrada dele, a da abscissa é A, e a da ordenada também é A. Agora, se a gente pega a bissetriz, que passa tanto pelo segundo como pelo quarto quadrante, ou seja, pelos quadrantes pares, a gente vai chamar ele de B24. E agora um ponto aqui vai ser da forma, por exemplo, A e menos A. Agora, já sabendo dessas propriedades que a gente tem no sistema cartesiano ortogonal, a gente pode fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que temos aqui é para a gente indicar qual quadrante ou eixo que cada ponto pertence. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: será que é necessário fazer o sistema cartesiano ortogonal? Como a gente analisou quase agora, a gente não precisa nem desenhar, porque se a gente tem um plano cartesiano e a gente já sabe analisar que o ponto no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada é positiva, então a gente não precisaria fazer. Agora, se eu estou com dúvida, o que eu vou fazer é fazer o plano e identificar onde que estão esses pontos. Por exemplo, o primeiro ponto ali, 2 menos 3. Bom, 2 é positivo, então vamos supor que o 2 está aqui. E o menos 3 é negativo. Vamos supor, então, que o menos 3 está aqui. Então, a gente tem que esse ponto está no quarto quadrante. Esse ponto é o ponto A. Mas reparem que vocês podem pensar que, como o x de A é positivo e o y de A é negativo, isso daqui só pode indicar que A está no quarto quadrante. E a mesma coisa a gente pode fazer para B, por exemplo. Então, aqui no ponto B, a gente tem que x de B é negativo, mas y de B é positivo. Então, onde que está A? A gente sabe que para o x de B ser negativo, só pode ser ou no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, mas como o y de B é positivo, então está na parte de cima, então só pode estar no segundo quadrante. Então, aqui a gente tem que B pertence ao segundo quadrante. Agora, na C ali, a gente tem que tanto o x de C quanto o y de C são positivos. Então, aqui a gente pode escrever que x de C é maior do que zero, y de C também é maior do que zero. Então, a gente tem que C pertence ao primeiro quadrante. Analisando agora o item D, a gente tem que x de P é maior do que zero. Mas y de P é exatamente zero. Bom, se é exatamente zero, ele tem que estar sobre o eixo x, é aquele negócio que eu disse de não ter altura. Como ele não tem altura, ele está em algum lugar aqui do eixo x. Sabendo que o x de P é positivo, ele está à direita da origem. Mas a gente sabe que ele vai estar sobre o eixo x. Então, aqui é sobre o eixo x. E por último, ali a gente tem o E com zero na abscissa e na ordenada negativo. Se é zero na abscissa, a gente sabe que ele é como se ele não tivesse uma altura, uma largura, como quiserem, então ele só pode estar sobre o eixo Y. Agora a pergunta talvez seria: ele está mais para o norte ou mais para o sul? Ele está para cima da origem ou para baixo da origem? Como a gente tem que o y de P é negativo, a gente teria que ele estar para baixo da origem, mas o exercício não pede isso, ele só pede para identificar em qual eixo está. O eixo que o E pertence é o eixo Y. Então, aqui é sobre o eixo Y. Então, o exercício só pedia isso, que analisasse cada um dos pontos aonde que ele estava. Reparem que só o primeiro a gente usou o sistema de coordenadas, porque a gente não precisa dele, basta analisar tanto a abscissa do ponto quanto a ordenada do ponto. Próxima questão que a gente tem é: os vértices de um triângulo são os pontos A, B e C. Mostra que esse triângulo é retângulo e ainda pergunta que segmento representa a hipotenusa desse triângulo. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei
só os números que a gente vai usar, né, do plano. Aqui, então, a gente tem que o primeiro ponto é menos 4 e 5. Então, menos 4 e 5, que é o ponto A. O outro ponto que a gente tem é o menos 4, 0. Como a ordenada é 0, a gente sabe que está sobre o eixo x, então tá bem aqui, que a abscissa é menos 4. E por último, ponto C, que está 5 e 1. Então, 5 e 1, que é o C, e aqui é o B. Beleza. Ele fala que tem um triângulo aqui. Vamos desenhar esse triângulo, então. Então, beleza. A gente conseguiu o triângulo. Agora, a gente tem algumas coisas para reparar. A gente tem que o segmento AC é paralelo ao eixo X. Por que ele é paralelo ao eixo X? Bom, a gente tem que tanto a ordenada do ponto A quanto a ordenada do ponto C é 5. Então, quer dizer que a altura é a mesma. Se a altura é a mesma, a gente consegue traçar um segmento que é paralelo ao eixo X. Da mesma forma, a gente vai olhar para o segmento AB. AB é paralelo ao eixo Y. Por quê? Tanto a abscissa de B quanto a abscissa de A é menos 4. Então, como a abscissa dos dois pontos são iguais, se a gente traça esse segmento, a gente consegue que esse segmento é paralelo ao eixo Y. Como a C e a B estão paralelos ao eixo Y e X, a gente tem que, se aqui é 90 graus, que a gente sabe, porque a gente pegou um sistema cartesiano ortogonal, aqui a gente também tem que vai ser 90 graus. E agora é fácil a gente analisar a outra pergunta. A outra pergunta é, qual segmento representa a hipotenusa desse triângulo? A gente sabe que a hipotenusa sempre está oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é exatamente no ângulo do vértice A, então a gente tem que BC é a hipotenusa. Então, BC é a hipotenusa. E, portanto, a gente terminou a questão. Já fizemos, tanto mostramos que ele é retângulo, basta analisar que AC é paralelo a X e AB é paralelo a Y. Então, acabou. Próximo exercício. Na figura, ABCD é um quadrado cujo lado mede 6. Obtenha as coordenadas dos 4 vértices do quadrado. Bom, a gente sabe que o lado do quadrado mede 6. Então, de B até C mede 6, de A até B mede 6, de A até D mede 6 e de D até C mede 6. Como os eixos passam exatamente nos vértices desse quadrado, a gente tem que o ponto central, que é exatamente a origem, nos dá que tanto aqui, aqui, aqui e aqui possuem a mesma medida. Se possuem a mesma medida e a gente já sabe que aqui é 90 graus, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, vou escrever aqui que AO, OC e OD possuem a mesma medida. Eu vou chamar essa medida de x. Se eu chamo aqui de x e aqui de x, a gente usando o teorema de Pitágoras, a gente tem cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Somando aqui, a gente tem 2x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, 36. Então, x ao quadrado é igual a 36 sobre 2, que é 18. Mas se a gente fatorar 18, a gente vai conseguir que 2 vezes 3 vezes 3, mas então x é exatamente a raiz desse 2 vezes 3 vezes 3, ou seja, x é 3 raiz de 2. Achamos x. Agora a gente pode falar das coordenadas dos vértices? Bom, a gente pode, já que a gente já tem exatamente essa medida. Como a origem é exatamente o centro do quadrado, a gente tem que aqui, daqui até aqui, vai medir só x, e, portanto, a gente sabe que, por exemplo, a abscissa do ponto B é 0, já que ele está exatamente em cima do eixo y. E a mesma coisa para o D. E aí, depois a gente faz para o A e para o C. Então, o A a gente tem que, como ele está à esquerda da origem, a gente tem que A é negativo. Não tem uma altura, 0. O B, bom, o B não tem altura no X, né? Ele está exatamente em cima do eixo Y, então aqui é 0.
Como ele está acima da origem, ele é positivo, então aqui é 3 raiz de 2. O C a gente tem que estar à direita da origem, então C, como está à direita da origem, é positivo, então daqui até aqui, essa parte toda aqui mede 3 raiz de 2. E como está em cima do eixo x, a gente tem que y é zero. Agora, o D a gente tem que estar para baixo da origem, então é negativo. Só que quem que é zero? Já que está em cima do eixo Y, a gente tem que o zero é a abscissa. A abscissa é zero e a ordenada é menos 3 raiz de 2. Então, a gente conseguiu responder a questão. Achamos quem que era o tamanho de OA, OB, OC e OD. Achando esse tamanho, a gente conseguiu, então, achar quem que eram os vértices do quadrado. Por esse vídeo é isso, até mais.